Como planejar contando com os imprevistos que podem acontecer? Às vezes acontecem imprevistos no meio do caminho e já muda tudo e eu não consigo lidar com isso. Olha que interessante. Vamos entender o que acontece aqui. Os imprevistos, eles são coisas que vão acontecer na vida de vocês, isso é natural. Natural. Imprevisto vai acontecer. Você tem que entender que isso faz parte do jogo e não se revoltar contra isso. Agora, tem imprevistos que são coisas que não poderiam ser previstas realmente. Deixa eu te dar um exemplo. Você sai da concessionária com seu carro 0 km e você fura o pneu. Ou você bate o carro. Pô, quem que vai prever uma coisa dessa? Existe uma outra coisa que aconteceu uma emergência, um problema, uma coisa porque eu não treinei o meu colaborador, porque eu não fiz o trabalho direito. Então foi desatenção, não foi uma emergência, são coisas distintas, tá? Agora, qual é o grande ponto aqui? Qual é a ação central aqui? Quando a gente vai planejar a execução de determinada coisa, a gente sempre define na nossa agenda, isso é uma coisa importante, vocês têm que usar agenda, a gente sempre define na nossa agenda quais são os momentos para executar aquela determinada tarefa. Deixa eu te dar um exemplo. Tem uma atividade que você vai fazer e você para pensar e você chega à conclusão que você vai precisar de 10 horas de trabalho dedicado ali para você conquistar aquele objetivo, ou de 30 horas. Se você chegou à conclusão que são 10 horas ou 30 horas, para de ter pensamento mágico. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar na tua agenda vários blocos de 1 hora bloqueado na tua agenda até dar 30 horas. E aí você tem a certeza que você vai executar no dia combinado, naquelas horas combinadas, para que você chegue lá num determinado horário ou dia antes do previsto para que você possa entregar aquele projeto. Então tem a ver com diagramação de quanto tempo eu preciso para bater aquela meta, trabalhando naquele projeto. E tem a ver com eu alocar o tempo na minha agenda. Só que eu não posso alocar o tempo da minha agenda entendendo que esse tempo todo vai acabar, sendo que eu tenho que entregar um resultado na terça-feira e terça-feira eu termino de fazer. Não, se eu tenho que entregar um resultado no dia 10, eu preciso alocar o meu tempo no dia 29, 30, dia 1º, dia 2, dia 3, até que talvez, se eu estivesse na tua pele, eu iria finalizar o projeto dia 7, se eu tenho que entregar ele dia 10. Aí eu tenho uma margem de segurança de 3 dias para se algum imprevisto acontecer. Se algum imprevisto acontecer, você tem 3 dias de margem de segurança. As pessoas não fazem isso. As pessoas não diagramam a quantidade de horas para determinado projeto de dedicação. As pessoas não fazem o que a gente chama de reuniões de milestone. O que é milestone? É você fazer reuniões onde você mede a pedra de milha. Pedra de milha é quando você verifica o seguinte: se eu preciso rodar 100 quilômetros, eu tenho que checar se eu estou passando pela quantidade de milhas corretas todos os dias. Se eu não meço isso, pode ser que chegue no último dia e no último dia eu tenho que percorrer 60 km a pé no último dia. E não vai dar para percorrer 60 km a pé no último dia, eu vou morrer. Agora eu consigo percorrer 15 km por dia a pé, mas 60 no último dia não dá. Então eu tenho que fazer essas mensurações. E aí você diagrama, aloca na agenda e deixa sempre espaço antes do prazo final do deadline. É isso. Só que pergunta quem faz. Pergunta quem faz. Ei, Laia! Comenta aqui embaixo se fez sentido para você. Comenta aqui embaixo se você está sofrendo com isso.